Como rezar uma novena. Preparando-se para a novena. Aprenda mais sobre a novena. As superstições não são incentivadas pela Igreja Católica. Segundo a instituição, rezar uma novena não é nenhuma garantia de um milagre. A oração, porém, é vista como uma forma de mostrar devoção a Deus. Uma novena é diferente de uma oitava. Uma oitava é um período de oração de 8 dias que costuma vir antes do Natal ou da Páscoa. O ritual costuma ser mais festivo do que a novena. Informe-se sobre os diferentes tipos de novena. A maioria das novenas pode ser classificada como pertencendo a uma ou mais das seguintes categorias: novena de luto, de preparação, de pedidos e de perdão. Algumas novenas podem se encaixar em mais de uma categoria. As novenas de luto costumam ser realizadas antes de enterros. As novenas de preparação são alegres e costumam preceder datas festivas. As novenas de pedidos são para pedir um sinal, uma intervenção ou algum outro tipo de ajuda a Deus. As novenas de perdão são atos de contrição por pecados cometidos. Normalmente, elas são realizadas junto com a confissão. Dentro da igreja, estabeleça a sua intenção. As novenas são orações feitas com uma intenção ou um pedido específico em mente. Antes de começar a rezar, deixe bem delimitado na sua mente qual é a sua intenção. Pode ser que você precise de orientação ao chegar a um ponto decisivo da sua vida ou que queira apenas expressar dor ou alegria. Escolha uma oração ou uma série de orações para a novena. Caso não saiba qual escolher, peça ajuda a um padre. As mais comuns são a novena de São Judas Tadeu, a de São José e a de Santa Teresinha. As séries de orações costumam conter diferentes preces que devem ser recitadas diariamente. Alguns exemplos de novena com mais de uma oração são a da Imaculada Conceição, a do Sagrado Coração, a do Espírito Santo e a da Divina Misericórdia. A novena da Divina Misericórdia é tradicionalmente iniciada na Sexta-feira Santa. Você também pode criar a sua própria novena. Rezando a novena. Reze a novena por 9 dias se quiser seguir a duração tradicional. A forma mais tradicional de rezar uma novena é recitar as orações pelo menos uma vez por dia por 9 dias. Escolha uma hora do dia para rezar e tente seguir o cronograma diariamente. Caso você reze às 9 horas no primeiro dia, por exemplo, faça as orações sempre às 9 horas nos dias remanescentes. Opte por um formato alternativo de 9 horas para encurtar. Uma alternativa mais curtinha e compacta é rezar uma novena por hora durante 9 horas. Escolha um período de 9 horas em que você esteja livre em intervalos regulares para fazer as orações. Caso comece às 8 horas, por exemplo, reze novamente às 9 horas e assim por diante até chegar às 17 horas. Faça orações vocais e dirija suas preces a Deus ou a um santo. Fazer uma oração vocal não significa rezar em voz alta, mas recitar palavras prontas. Você pode fazer isso tanto em voz alta quanto mentalmente. Além disso, você pode tanto ler a oração quanto recitá-la de cor. As orações vocais são diferentes da meditação e da oração contemplativa. Os outros dois estilos mais comuns na Igreja Católica. Reze em um lugar privado ou com um grupo da sua igreja. Normalmente, os fiéis preferem rezar as novenas sozinhos e em particular.
quando a intenção diz respeito a um grande grupo de pessoas. Porém, pode ser preferível fazer as orações em conjunto. As novenas públicas costumam ser organizadas pelas igrejas e podem ser rezadas por motivos específicos ou em preparação para alguma data festiva. Pode ser que você precise ir à igreja diariamente para rezar, mas, em alguns casos, você só precisa fazer as orações em casa na mesma hora em que os outros fiéis. Comece a novena e não a abandone. Após decidir começar uma novena, é muito importante que você se atenha a ela. Embora largar uma novena pela metade não acarrete nenhuma punição, termina-la pode ser espiritualmente benéfico para você. Caso pule um dia sem querer, reze 2 vezes no dia seguinte ou atrase a novena em um dia. Lembre-se de ter sempre a sua intenção em mente na hora de recitar as preces.